Fomos ao Clube Renascença do Samba do Trabalhador para ouvir o que os torcedores estão pedindo para o ano que vem. Esse é o último Samba do Trabalhador de 2025 e olha que beleza que tá o Rena. 2026 está batendo na porta e o Globo Esporte vem aqui para saber o que é que vai dar samba no ano que vai começar. Já que o samba é reza, qual é o samba que você canta pro Vasco pro ano que vem? Agora sim, na lata? Meu Deus do céu! Rayan, vai dar samba em 2026, porque esse moleque é diferente. Vai. Ele tem molejo, né? Corta todo mundo. Tem quadril pra isso, tem fogo nos pés. Se vier, é gol. O Pedrinho e o Diniz estão fazendo um trabalho bacana. Acho que o Vasco vai dar samba em 2026. Feliz Ano Novo! Feliz Ano Novo! Pessoal, bora de Central do Mercado. Emanuel Araújo. Bom, já que a gente está falando dos laterais, se o tema é lateral, eu vou encerrar esse tema falando de um lateral que já foi para a seleção, teve o melhor ano, foi o melhor lateral de 2025 no Brasileirão, o Paulo Henrique, que está no Vasco. O futebol saudita está de olho nele, mas o Vasco não pretende negociar um jogador tão importante. No entanto, já colocou um preço e falou assim, ó, abaixo de 55 milhões, a gente nem senta na mesa. Então, o Vasco ainda tem muito o que conversar com o Paulo Henrique. Volto com você, Escobar. Feliz Ano Novo. Valeu, Emanuel. Foi um ano de expectativas diferentes, né? Eu acho que no início, até o meio ali, o pessoal estava pensando mais em rebaixamento, aí chegou o Diniz, o time melhorou, começou a pensar em Libertadores, depois teve uma queda de novo e aí a Copa do Brasil na reta final do ano está aqui como foi o Vasco em 2025, eliminado nas semifinais do Campeonato Estadual, eliminado nos playoffs da Copa Sul-Americana para o Lanús, que depois eliminou o Fluminense. Hã? Foi o Del Valle. Perdão, desculpa, foi o Del Valle. O Lanús foi na primeira fase. Foi na primeira fase, exatamente. Que foram 2 jogos, né? Foram 2 jogos, o Vasco foi em segundo e o Lanús passou em primeiro. E o Vasco perde lá na Argentina, né? Um gol no Perde na estreia do Diniz. Isso, é exatamente isso. Aqui na Copa do Brasil, infelizmente, foi vice-campeão e no Brasileirão terminou na 14ª colocação. Pelo menos está garantido na Copa Sul-Americana da próxima temporada. Acho que serve aí até para, quem sabe, pode ser um objetivo do Vasco no ano que vem, até porque a Copa Sul-Americana pode ser, talvez, o título mais acessível. Antes da gente entrar no Oscar, Duarte, queria ouvir de você, rapidinho, assim, um balanço desse 2025, né? Foram poucas competições que o Vasco disputou. Eu acho que poderia ter chegado mais distante na Copa Sul-Americana, mas, no fim das contas, acho que o vice-campeonato da Copa do Brasil, você ter chegado na final depois de bastante tempo, eu acho que renovou a esperança do torcedor para o ano que vem, mesmo com o vice-campeonato. Né? Dizem que a terceira é de vez, né? Sempre Perfeito. a gente fala. Em 2024, o Vasco chegou às semifinais, foi eliminado pelo Atlético. Em 2025, foi vice-campeão. Ano que vem é campeão da Copa do Brasil. Tomara. Então, dizem que a terceira Tomara. é de vez. É assim que a gente fala, né? Mas, Amendola, eu acho que é o seguinte, o balanço realmente, para um clube como o Vasco, se a gente for olhar bem, eu acho que não é um balanço muito positivo. O positivo fica só na questão da Copa do Brasil, realmente. Agora, o resto, eu acho que é um clube, pela grandeza do time, eu acho que é algo que merecia mais. O torcedor do Vasco não vê um título nacional desde 2011, não vê um título, não comemora um título desde 2016. É isso. Portanto, é complicado isso, entendeu? Então, eu acho que o torcedor realmente está com está com aquela vontade de soltar o grito do campeão. E no Campeonato Brasileiro nós tivemos uma fase muito boa, num determinado momento a gente chegou até a falar, todos nós falamos, que o Vasco poderia se classificar até para a Copa Libertadores da América, depois teve aquela queda, com 5 derrotas seguidas, enfim. A Copa Sul-Americana foi razoável, também poderia ter ido um pouquinho melhor, e no Campeonato Estadual é aquela coisa, a gente nunca sabe se o time vai bem ou mal no estadual, mas enfim, eu acho que a Copa do Brasil foi o grande boom do Vasco, né? Mas poderia ter sido um pouquinho melhor o ano. Mas diante das circunstâncias, quando você tem mudança de técnico, você contrata um treinador que nunca tinha dirigido nenhum clube no Rio de Janeiro, que era o caso do Carille. E a competição, o ano todo, mostrou que o Carille talvez não fosse a aposta ideal que o Vasco tinha que ter feito logo no início do ano. Porque ele passou por outros clubes e conseguiu fazer resultados muito ruins nesses clubes por onde passou também, no Vitória e no Goiás.
Enfim, então, eu acho que, num geral, se você me pedir aqui uma nota para o time do Vasco... Perfeito, uma nota, Duarte. Uma nota para o time do Vasco, eu dou metade. Se for, em algumas escolas, você é aprovado com 5. Exatamente. Né, com 5. Em outras, você precisa ir para a recuperação. Então, eu boto assim, eu dou um 5, e aí fica, dependendo da escola, ou vai para a recuperação, ou é aprovado. Perfeito. E o Duarte falou sobre o Carille, acho que todo mundo já imaginava, até pela forma com que ele saiu do Santos, na Série B, que leva o Santos à Série A, que era um treinador que já chegava com uma data para ser demitido. A gente só não sabia quando. E aí acabou acontecendo, acho que as coisas não fluíram, não funcionaram. Talvez tenha sido um erro da direção. Mas aí também tem muitos outros fatores que influenciam também nessa decisão. E a gente sabe que o Pedrinho é um cara que gosta muito do Diniz, né? Então, a escolha pelo Diniz também não foi muito difícil de imaginar. Fala, Eu posso contar um bastidor do Carille aqui. Eu estava no CT Moacir Barbosa no dia que ele foi apresentado. Lá no CT do Vasco, e aí o Carille chegou ao Vasco sendo muito questionado por ser um treinador muito defensivo. Ele tem essa marca realmente na carreira dele, nos trabalhos dele. No Santos ele subiu sendo criticado, sendo vaiado pelo desempenho. Era um futebol muito burocrático para um Santos que tinha talvez o melhor time ali da Série B, com certeza o maior time da Série B. E ele chega ao Vasco tentando desmistificar isso um pouco, tentando mostrar que ele não era somente um treinador que só sabia jogar na defesa. E aí, nesse dia que ele foi apresentado, depois da apresentação, ele chamou os jornalistas que lá estavam para uma sala para mostrar vídeos dos trabalhos dele. E aí ele mostrou vídeos dele no Corinthians, vídeos dele no Santos, no futebol asiático, vários vídeos e nesses vídeos dava para ver os times criando jogadas, sendo ofensivos em alguns momentos. Até aí tudo bem, ele estava fazendo uma defesa do trabalho dele, até ele mostrar vídeos do Manchester City. A forma como o Manchester City apertava na saída de bola, a forma como o Manchester City criava jogadas. E na visão dele, aquele era um futebol que era possível de ser, pelo menos... devido às proporções, tentar ser imitado, de certa forma, pelo Vasco. E aí a gente vê o começo do ano do Vasco, assim, um futebol completamente diferente de qualquer coisa, um futebol extremamente burocrático, como os críticos do Carille já imaginavam que seriam quando ele foi contratado. E não demorou muito, sexta rodada do Brasileirão, foi demitido, depois de se embolar ali no Carioca, na Sul-Americana e no Brasileirão. Enfim, ele chegou muito criticado, tentou desmistificar essa característica, né, que colocavam nele, mas no fim das contas o Carille saiu do Vasco como um treinador retranqueiro, burocrático, e nos outros trabalhos que ele teve na sequência do ano, como o Duarte disse, também não conseguiu ter sucesso. Assim, tem que estar com a confiança em dia para mostrar vídeos de Manchester City de Guardiola, porque a gente sabe que é bem diferente. E a gente conversava aqui em off, né, Duarte? Duarte lembrou, o Carille, depois que saiu do Vasco, sofre o 8-0 com vitória contra o Flamengo, é demitido, e aí vai para o Goiás e não consegue subir com o Goiás também. O Goiás ficou quase o tempo todo, no G4, entre os 4 primeiros e depois não consegue subir. Perde para o Remo na última rodada, né? Lá no Mangueirão. Enfim, acho que a escolha pelo Carille, aí nada contra o profissional, ele tem o estilo dele, a gente está aqui falando do que a gente viu dentro do campo e do que aconteceu depois da passagem dele. Se mostrou uma escolha errada da direção do Vasco, isso é um fato, mas também naquele momento ali, agora a gente já está em dezembro, para falar de janeiro é um pouquinho mais difícil, mas assim... Vamos ver para onde ele vai, né? E vamos ver o que vai acontecer, para onde ele for, se ele vai conseguir dar uma reviravolta nessa carreira dele, porque esse ano de 2025 não foi dos melhores. Agora, Dori, queria ouvir você sobre esse ano do Vasco também. Concorda com o Duarte e no final eu quero só nota. Gostei disso, hein, Duarte? É bom isso. A nota pro ano do Vasco. Eu já vou começar pela nota, pode? Nota 5 também, vou com o Duarte, porque... Acho que no estadual o Vasco fez aquilo que se espera de uma equipe grande, chegar pelo menos às semifinais. Não vejo uma obrigação do Vasco de ser campeão nem de ser finalista, porque naquele momento, principalmente, os 3 rivais estavam vivendo um momento melhor. Acho que na Copa do Brasil ele foi acima daquilo que se esperava dele, então é um saldo positivo, por mais que não tenha sido campeão. Só que, por outro lado, eu esperava mais do Vasco na Sul-Americana, porque eu não sei se vocês vão lembrar, mas no começo do ano a própria diretoria fazia questão de falar que a Sul-Americana era acima das prioridades, que o Vasco ia tratar a Sul-Americana de uma maneira diferente em relação aos outros times brasileiros, que costumam não ligar muito, né? O Vasco queria focar assim na Sul-Americana, só que as coisas começaram a dar errado, goleada pro Puerto Cabello, aí entregou o resultado pro Melgar, depois de estar vencendo de 3-1, 3-3. O Vasco viu que foi
deixando escapar a Sul-Americana e no final das contas falou, vamos deixar ela de lado, acabou sendo goleado pro Del Valle, depois nos playoffs e não conseguiu reverter o resultado em São Januário. E no Brasileiro, infelizmente, mais um ano o Vasco terminou brigando contra o rebaixamento, numa temporada que depois daquela sequência positiva do Vasco, eu falei, não, esse ano o Vasco não briga contra o rebaixamento. Eu acho que o torcedor esperava isso também. Era importante o Vasco chegar numa reta final de temporada sem estar brigando contra o rebaixamento. Mas não, de novo o Vasco chegou lá, pegou uma sequência negativa e foi se livrar já na penúltima rodada, depois de uma goleada para cima do Inter, foi goleado na última rodada, enfim, não terminou o Brasileiro de uma forma legal, por isso que eu acho que uma nota 5 tá bom aí. Gostei da avaliação dos senhores. Vamos torcer para que ano que vem a oscilação não seja tão grande, mas para isso você precisa ter um trabalho contínuo. Essa pré-temporada agora de 2026 vai ser muito importante para esse Vasco, que a gente torce para que no ano que vem também possa chegar longe nas competições e, quem sabe, beliscar um título, porque a torcida merece, cara. Eu estava lá na Barreira, na final, acompanhando a movimentação da torcida, assim, o que os caras fizeram foi uma parada absurda. Mas muita gente do lado de fora, não dava pra gente andar. Simplesmente não dava para andar pela quantidade de pessoas que lá estavam e, infelizmente, o título não veio, mas fiquem tranquilos que vai chegar. Fala, a gente tem que falar, Mendola, que a torcida do Vasco, sinceramente, por tudo que a gente vê acontecer nesses anos todos aí, eu acho que a torcida do Vasco é a torcida, eu não vou dizer a mais vibrante, mas com certeza é a torcida mais apaixonada pelo clube. Concordo. A do Flamengo, a gente sabe que o Flamengo, a torcida vai por quê? Porque o time é um belo time, está sempre disputando todos os títulos, então o estádio está sempre cheio. A do Botafogo, você pode reparar que é uma torcida desconfiada, só vai na boa. Só vai na boa. A do Fluminense, ela vai, não vai também. A do Vasco pode ser em qualquer situação que a torcida do Vasco vai. Eu acho que desde o rebaixamento, o primeiro rebaixamento do Vasco para cá, aumentou essa ligação da torcida com o clube, com o time, que é um negócio impressionante. E eu acho que essa torcida merece algo diferente, né? Merece um título, merece ter aquele grito de campeão, merece que tenha jogadores ali que chorem como chorou, por exemplo, o Verratti, entendeu? Que demonstrem o carinho pelo time. Eu acho que isso aí falta ainda em determinados momentos, entendeu? E eu acho que o torcedor do Vasco não merecia sofrer tanto. Mas olha, quem sabe, sofreu agora. Se esse ano de 2026 a CBF não mudou a questão da Copa do Brasil, os dois primeiros classificados não vão para Libertadores, o vice vai para playoff e o outro vai para a fase de grupos, cara, vamos lutar de novo. Se é o caminho mais curto, foca nele e vai nessa, entendeu? Enfim, mas eu acho que o Vasco esse ano vem diferente, porque eu tenho a sensação que o Pedrinho... essa primeira parte do Pedrinho foi para ele sentir, teve a questão da SAF lá atrás, que foi muito complicado também, tentar arrumar tudo de novo, e agora eu acho que tendo um pouquinho mais de refresco financeiro, eu acho que ele, com o Admar agora... Muito bem o Admar. Conseguiu contratações pontuais boas, eu acho que se trouxer aí alguns jogadores, eu acho que o Vasco pode fazer bonito esse ano de 2026. É isso, estamos na torcida. Vamos seguir com o mercado da bola e as novidades do Vasco. Muitos jogadores vão sair. No Vasco, o técnico Fernando Diniz e o diretor de futebol Admar Lopes agora querem renovar o elenco. A comissão entende que já existe um time titular base, mas faltou profundidade para poder disputar mais forte a reta final do Brasileirão e também ter mais opções na final da Copa do Brasil. Dentre os jogadores que vão sair do clube estão Jean Davi, que teve o contrato rescindido, Maurício Lemos e Paulinho, que tem o contrato vencendo agora no dia 31 de dezembro, e outros atletas que também vão ser negociados, que é o caso de Sforza, também do Garré, o David, que tem uma proposta do Vitória, e Lucas Oliveira, que está indo para o Ceará. O Vasco tem interesse em trazer zagueiros e também meio-campistas. E ali na zaga, a opção é de Alan Saldívia, que atualmente está no Colo-Colo e é um desejo antigo do técnico Fernando Diniz. O jogador uruguaio de 23 anos deve receber uma proposta de empréstimo do Vasco com uma opção de compra. Outra opção agora no meio-campo é de Rojas, que está no Monte Rei. Esse é um negócio mais difícil, mas o Vasco também tenta nesse modelo de empréstimo, mas com a obrigação de
compra ali avaliado em 5 milhões de dólares, cerca de 25 milhões de reais, se ele bater algumas metas com o time Cruz Maltino. Esses são os dois grandes nomes que o Vasco tem no mercado agora, no mesmo modelo que vem dando certo desde a metade de 2025 para reforçar o elenco para a próxima temporada. Se é Vasco, tá na colina.